Olá a todas as pessoas que estão assistindo este vídeo. Muito prazer. Meu nome é Maíra Vieira de Paula. Sou professora, fotógrafa e pesquisadora no campo das artes visuais. Esta apresentação, denominada Série Sobras de Geraldo de Barros, a criação artística em tempos de recolhimento, integra o festival Sesc Cultura Convida. Nela, eu vou falar sobre a série Sobras do artista paulista Geraldo de Barros. Em especial, vou me concentrar nas 66 fotografias da série que integram o acervo Sesc de arte brasileira. A série Sobras foi criada por Geraldo de Barros nos 2 últimos anos de sua vida. Nesta época, o artista ficava a maior parte do tempo dentro de casa, devido à sua saúde precária. Ele também tinha perdido parte considerável de sua capacidade motora e de fala, devido a uma série de isquemias cerebrais. Apesar dessas dificuldades, quero mostrar como Geraldo de Barros conseguiu desenvolver um trabalho experimental para criar fotografias cheias de armadilhas visuais, que até hoje desafiam a capacidade perceptiva dos espectadores, mesmo aqueles que são especialistas na obra do artista. Este vídeo resulta em parte da pesquisa de mestrado que fiz na Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Tadeu Chiarelli. Para saber mais detalhes do trabalho, acessem www.mairavieiradepaula.com.br. Lá vocês podem ver minha dissertação de mestrado e alguns artigos sobre a série. Mas antes disso, me acompanhe nessa apresentação. Geraldo de Barros foi um dos grandes artistas brasileiros do século XX. Ele nasceu em 1923, em Chavantes, no interior de São Paulo. Por causa da crise do café, sua família se muda em 1930 para a capital paulista, em busca de melhores condições de vida. Na adolescência, Geraldo de Barros ajudava seu irmão Carlos a desenhar histórias em quadrinhos para jornais. Mas ele começa a se dedicar seriamente à atividade artística somente em 1945. Ao longo de sua trajetória artística de mais de 5 décadas, Geraldo de Barros dialogou com várias correntes, como o expressionismo, a arte concreta e a pop art. Participou de vários grupos, como o Fotocine Clube Bandeirante, o Grupo Ruptura e o Grupo Rex. Em suas obras, o artista explorou diversas técnicas, como a pintura, o desenho, a gravura, o design gráfico, o design de mobiliário e, claro, a fotografia. E é exatamente sobre essa última técnica que a gente vai conversar neste vídeo. Algumas explicações antes de tudo. Ao todo, a série Sobras é formada por mais de 280 fotografias diferentes, como vou explicar a seguir. A imagem que aparece agora é uma das 66 fotografias da série Sobras que fazem parte do acervo Sesc de arte brasileira. Durante a pesquisa de mestrado, eu fotografei todas as cópias da série Sobras que estão no acervo do Sesc. Na maioria das vezes, fiz o registro com o celular mesmo. Essas cópias emolduradas possuem cerca de 30 centímetros de altura e 24 de largura. Elas foram produzidas na primeira tiragem da série, realizada no final de 1997. Mas até hoje, na verdade, a maior parte das fotografias da série, aprovadas por Geraldo de Barros, ainda não foi ampliada. É por isso que algumas fotografias da série, exibidas neste vídeo, possuem o formato da imagem que aparece agora. Apesar de só mostrar o centro da figura, essa imagem da série Sobras também deve ser ampliada, tal como as fotografias do Sesc. Ou seja, em um papel fotográfico branco, na posição vertical
e com uma generosa margem de papel em torno da imagem. Já a imagem que aparece agora representa uma das fotografias de seu acervo familiar que Geraldo de Barros se apropriou para criar a série Sobras. Bom, mas afinal, o que é e como foi criada a série Sobras? Entre 1996 e 98, Geraldo de Barros criou a série Sobras, com o auxílio de uma assistente, a fotógrafa Ana Moraes, que realizava os procedimentos necessários sob orientação do artista. De maneira geral, a princípio, Geraldo de Barros se apropriou de seu acervo familiar de fotografias para produzir colagens formadas, sobretudo, por diferentes tipos de materiais fotográficos. Essas colagens eram montadas, em sua maioria, entre duas placas de vidro, ou sobre folhas de papel, em alguns casos. A maior parte das colagens montadas entre placas de vidro foi utilizada como matriz para criar as fotografias da série Sobras. Em outras palavras, esses sanduíches de vidro com diferentes tipos de materiais foram os negativos que deram origem às ampliações fotográficas da série. As colagens de diferentes tipos de materiais entre placas de vidro não vão aparecer no vídeo, porque só consegui fotografá-las há alguns anos na exposição que ocorreu no Sesc Belenzinho. Como elas estavam sendo exibidas dentro de uma caixa com proteção de vidro, os registros que fiz ficaram tecnicamente muito precários. Ao todo, Geraldo de Barros criou mais de 280 fotografias, utilizando cerca de 249 sanduíches de vidro. Essas 280 fotografias são as únicas obras da série Sobras que Geraldo de Barros havia considerado estarem prontas para serem apresentadas ao público. As demais obras que hoje são exibidas como parte da série não receberam uma configuração mais definitiva, pois em abril de 98, a morte do artista colocou fim ao trabalho, que, portanto, restou inacabado. Como a produção da série Sobras foi interrompida em pleno desenvolvimento, não dá para saber o que Geraldo de Barros ainda pretendia fazer. Porém, analisando as fotografias já criadas e os materiais que restaram do trabalho, dá para compreender os princípios poéticos que estavam guiando o processo criativo de Geraldo de Barros. Nessa apresentação, vou mostrar como a vontade de experimentar foi a grande motivação poética que guiou o artista durante a produção de seu último trabalho. Ou seja, mais do que tentar criar imagens únicas e definitivas, Geraldo de Barros quis experimentar, jogar com as próprias imagens, pensar em formas de transformá-las, em um processo de reinvenção que, para o artista, envolvia inclusive os futuros espectadores das fotografias. Para ficar mais claro, explico o que entendo por experimentar. Para mim, o processo de criação da série Sobras foi experimental por causa dos procedimentos utilizados por Geraldo de Barros. Em especial, destaco 4 procedimentos. Primeiro, a decisão de incluir nas obras da série alguns objetos que originalmente funcionavam como meras ferramentas de trabalho. Segundo, a escolha por aprovar os vários modos de ampliação que foram testados durante a criação de determinadas fotografias da série. Terceiro, a decisão de inserir algumas armadilhas visuais em certas fotografias da série, que por causa disso, até hoje continuam sendo recriadas pelo público. Quarto, a escolha pelo título Sobras, que na minha interpretação coloca em destaque exatamente esse caráter experimental do processo criativo. A meu ver, esses 4 procedimentos em conjunto mostram como Geraldo de Barros via as fotografias que estava criando como imagens transitórias, dinâmicas e em constante transformação. Ou seja, independente do trabalho ter sido interrompido por causa de sua morte, não acredito que o artista tinha como meta principal terminar, digamos, a série Sobras.
Pelo contrário, acredito que ele buscou se deliciar com todas as possibilidades de recriação de suas imagens que ia descobrindo ao longo do processo criativo. Alguns sanduíches de vidro, utilizados para criar as fotografias da série Sobras, não foram pensados a princípio como matrizes negativas. Segundo a filha mais jovem do artista, Fabiana de Barros, durante o processo de criação da série, Ana Moraes costumava utilizar as placas de vidro como base para fixar alguns materiais utilizados na produção das colagens. As fitas adesivas pretas, que serviam para inserir figuras sobre os negativos e para prender as colagens sobre as placas de vidro, e a tinta nanquim, que servia para pintar sobre os negativos. Assim como na série Fotoformas, criada por Geraldo de Barros entre os anos 1940 e 50, alguns negativos utilizados na série Sobras foram pintados a nanquim, como foi o caso da fotografia que aparece agora. Essa moldura interna da imagem, de formato retangular e meio borrada, foi criado com o uso do nanquim. As áreas dos negativos pintados a nanquim ficam brancas na cópia fotográfica, porque a tinta nanquim é preta, o que bloqueia a passagem de luz na mesa do ampliador, impedindo assim que a luz queime tais partes do papel fotográfico. Tudo que fica preto na cópia fotográfica em papel de gelatina e prata foi queimado pela luz durante a ampliação da foto. As partes brancas, ao contrário, não foram expostas. Já os tons intermediários de cinza resultam de uma exposição parcial à luz. Durante a pintura desses negativos, para facilitar o processo, Ana Moraes costumava despejar um pouco de tinta nanquim sobre algumas placas de vidro. Em certos momentos, Geraldo de Barros decidiu transformar algumas dessas placas com nanquim em matrizes negativas, que foram usadas para criar as fotografias da série Sobras. A imagem que aparece agora surgiu de uma placa de vidro na qual havia apenas tinta nanquim. Observem que ela não possui nenhum pedaço de negativo fotográfico. Ana Moraes também utilizava os vidros para guardar os pedaços de fita adesiva que sobravam das tiras que recortava. As duas fotografias que aparecem em sequência foram criadas a partir dessas placas com fita adesiva que, em dado momento, Geraldo de Barros decidiu incorporar à série Sobras. Sob orientação de Geraldo de Barros, Ana Moraes também recortava as fitas adesivas para criar figuras que eram inseridas sobre algumas colagens. Durante a pesquisa, identifiquei determinadas matrizes da série nas quais dá para ver a correspondência entre determinada figura que aparece em uma das fotografias e a mesma figura repetida diversas vezes na outra imagem. Por exemplo, entre essa fotografia de caráter mais geométrico que aparece agora e a fotografia em que aparece a mulher do artista, Eletra de Barros, dentro de um barquinho que foi desenhado com a fita adesiva preta. Vendo as duas imagens lado a lado, é mais fácil notar esse mesmo formato de barquinho repetido diversas vezes na fotografia da esquerda. Tal repetição provavelmente foi resultado do fato de Ana Moraes ter precisado recortar o contorno do barquinho várias vezes até obter a forma exata buscada por Geraldo de Barros. A imagem que aparece agora mostra uma cópia recortada da mesma fotografia. Essa imagem deve ter sido produzida quando Geraldo de Barros tentava explicar para Ana Moraes como queria que o barquinho ficasse. Na imagem que aparece agora à esquerda, é possível ver Lenora de Barros, filha mais velha de Geraldo de Barros, montada a cavalo. Devido à idade que ela aparenta ter, tal fotografia foi tirada na metade dos anos 1960. À direita, por sua vez, aparece a cena original da fotografia utilizada na série Sobras. Nela dá para ver Eletra sentada em um banco à beira de um riacho. Notem também que o formato do banco lembra um pouco o contorno do barquinho. Além desses detalhes, a gente deve lembrar ainda que imagens de barquinho já haviam sido desenhadas por Geraldo de Barros em várias fotografias da série Fotoformas. Portanto, a partir desses exemplos,
Dá para perceber, em primeiro lugar, como o artista subverteu os limites entre processo e obra ao transformar ferramentas de trabalho em parte da série. E, em segundo lugar, a partir desses exemplos, também dá para constatar como as fotografias da série Sobras foram concebidas, de um lado, a partir de uma interação profunda de Geraldo de Barros com o que as fotografias mostravam, e, de outro lado, como as imagens da série Sobras surgiram dos diálogos que o artista estabeleceu com suas obras do passado. Um segundo procedimento de caráter experimental que Geraldo de Barros acionou durante o processo criativo foi a decisão de ampliar de várias maneiras diferentes algumas matrizes da série. Ou seja, ele não considerava que determinada fotografia que havia criado seria o único resultado ideal para a obra. As 4 fotografias que aparecem em sequência surgiram da mesma matriz. Elas representam diferentes possibilidades que foram testadas e aprovadas pelo artista. Além da variação no contraste entre os tons de luminosidade, cada cópia foi enquadrada de forma diferente. Ou seja, além da versão que está presente no acervo Sesc de Arte Brasileira, Geraldo de Barros também aprovou essas outras 3 maneiras de ampliar a mesma colagem de negativos. Tal exemplo mostra, em primeiro lugar, como as fotografias que Geraldo de Barros julgou estarem prontas deveriam ser compreendidas como um dos resultados possíveis e não como a única solução válida para a obra. Em segundo lugar, este exemplo mostra como, para Geraldo de Barros, o que importava não eram as diferenças de contraste nem de enquadramento entre as 4 versões aprovadas. A meu ver, parece que o que importava para o artista era que o público notasse que as 4 fotografias eram soluções igualmente válidas. Ou seja, para ele, as obras que considerou estarem prontas, na verdade, eram somente um ponto de passagem e não a etapa final de suas indagações poéticas. Pois, como vou mostrar na próxima parte do vídeo, para Geraldo de Barros, a imagem fotográfica deveria ser compreendida como algo em constante transformação. Esta máxima foi uma verdade que o acompanhou durante toda a sua trajetória. Segundo Geraldo de Barros, o negativo achado, todo riscado e empoeirado, se fornecer um bom resultado fotográfico, a fotografia é de quem a realiza e não de quem expôs o negativo. Tais palavras foram afirmadas pelo artista quando exibiu a série de fotografias Fotoformas na antiga sede do MASP, em São Paulo. Em sua última obra, a série Sobras, Geraldo de Barros reafirmou tal máxima, ao reinventar fotografias que ficaram guardadas por décadas. A coerência poética do artista atingiu um patamar ainda mais alto quando a gente nota que algumas fotografias da série continuaram, inclusive, sendo reinventadas pelos espectadores. Durante a pesquisa, constatei que ao menos 13 fotografias da série Sobras foram mostradas erradas em exposições e livros. Nesta apresentação, vou apenas falar dos erros que observei na maneira como a série Sobras estava sendo exibida em 2016 no Sesc Belenzinho, localizado em São Paulo. Mas estes erros também ocorreram em outros locais e em publicações lançadas sobre a série no Brasil e no exterior. Só vou apontar tais erros porque considero que eles resultaram, ao menos em parte, das manipulações realizadas por Geraldo de Barros para criar as fotografias da série Sobras. Acredito, inclusive, que o artista tinha plena consciência de estar criando imagens com várias possibilidades de leitura. Ele já havia feito isso na série Fotoformas, quando, por exemplo, criou 2 fotografias a partir de um mesmo negativo simplesmente rotacionado em 180 graus. Fabiana de Barros me contou que seu pai gostava quando descobria que algumas pessoas haviam exibido as fotografias da série Fotoformas de maneira errada. Em alguns casos, inclusive, ele preferia não corrigir o erro, afirmando que a pessoa deveria exibir a imagem da maneira como havia gostado mais.
Durante a pesquisa, identifiquei que a fotografia da série Sobras, que aparece agora, foi mostrada de forma errada em vários locais. No Sesc Belenzinho, por exemplo, ela foi exibida de cabeça para baixo. Tal maneira equivocada, na verdade, coincide com o registro original da cena, que aparece agora, no qual dá para ver uma casa e uma paisagem coberta de neve. Porém, como dá para ver na ficha de inventário da cópia aprovada, Geraldo de Barros preferiu desrespeitar a referência original da imagem. A lógica contrária também ocorreu, como pude observar. Este foi o caso da fotografia que aparece agora. Essa fotografia foi produzida a partir de um negativo no qual dá para ver a família de Geraldo de Barros em uma estação de esqui. Mas, neste segundo exemplo, o artista decidiu respeitar a cena original, como é possível identificar a partir da ficha de inventário da cópia aprovada. Contudo, novamente, no Sesc Belenzinho, encontrei a fotografia de cabeça para baixo, como aparece agora. Um último exemplo de erro que gostaria de mostrar é o da fotografia que aparece agora, que deveria ser exibida exatamente dessa maneira, como é possível checar a partir da ficha de inventário da imagem. Porém, mais uma vez, tal fotografia estava de cabeça para baixo no Sesc Belenzinho. Quero destacar duas coisas deste terceiro exemplo. Primeiro, neste caso, olhando o registro da cena original, que aparece agora, não dá para afirmar qual era a maneira, digamos, correta de olhar para essa imagem, pois, como dá para ver, o registro original da cena mostra apenas alguns galhos de uma árvore que foi fotografada de cima para baixo em uma vista aérea. Assim como as pinturas de ninféias de Monet ou as esculturas de mãos de Rodin, a cena que Geraldo de Barros deliberadamente escolheu utilizar na série Sobras joga com o eixo de orientação vertical da figura, uma vez que tal paisagem pode ser vista a partir de qualquer ângulo. Antes de falar do segundo detalhe que quero destacar em relação a essa fotografia da série Sobras, preciso confessar que tal observação possa ser uma grande viagem minha, beleza? É o seguinte, observem esta tira de negativos. Nela, vocês estão vendo 4 registros fotográficos. Notem o terceiro, da esquerda para a direita, que agora aparece em destaque. Olhem para a janela atrás dos 2 meninos sentados num banco. Observem como cada uma das folhas de vidro está separada pela estrutura da janela. Vejam novamente a última fotografia da série Sobras que mostrei. Para auxiliar a demonstração, neste caso, agora deixei a imagem tal como a visualizei no Sesc, ou seja, ela não está sendo exibida da maneira como Geraldo de Barros pretendeu mostrá-la. Apesar disso, peço que notem como os galhos nesta fotografia da série Sobras também foram divididos em 4 partes, igual ao reflexo do galho da janela presente no contato fotográfico. Para facilitar a visualização, mostro as duas imagens lado a lado. Notem as semelhanças entre elas. Em primeiro lugar, seus galhos foram divididos em 4 partes. Em segundo lugar, notem como as linhas que aparecem na fotografia da série Sobras também são brancas, como na estrutura da janela presente no contato fotográfico localizado à direita. Uma informação: a fotografia utilizada na série Sobras foi registrada em uma das viagens que Geraldo de Barros realizou com a família entre as décadas de 1970 e 80. Já o registro fotográfico em que aparecem os 2 meninos foi capturado durante os anos 60. Ou seja, tais registros estavam separados por mais de uma década. Porém, a meu ver, eles puderam ser reunidos pelo olhar atento que Geraldo de Barros lhes dedicou durante a criação da série Sobras. Por conta de todas as evidências que mostrei ao longo da minha apresentação,
A meu ver, o termo sobras, que foi escolhido por Geraldo de Barros como título de sua obra, possa ser interpretado como aquilo que ainda resta, e não apenas o que foi deixado para trás. Em outras palavras, de um lado, o termo sobras sinaliza certa carência. Isto é, as fotografias apropriadas pelo artista sobraram porque no passado Geraldo de Barros e seus familiares provavelmente produziram outras imagens que julgaram melhores do que as que foram utilizadas na série Sobras. De outro lado, entretanto, talvez o termo sobras sinalize certo excesso. Ou seja, tais fotografias restaram pelo simples fato de que no passado, Geraldo de Barros e seus familiares talvez tenham produzido mais fotografias do que era necessário. Dessa forma, para mim, o termo sobras define algo que ainda não se esgotou, mas que já não é a mesma coisa que costumava ser. A série Sobras restou inacabada, isto é um fato. Creio, contudo, que por meio da escolha do título Sobras, Geraldo de Barros tenha sinalizado que para ele essa incompletude, essa condição aberta do trabalho, na verdade, sempre foi uma característica inerente ao seu último processo criativo, tanto por meio do viés experimental de seus procedimentos, quanto das armadilhas visuais presentes nas fotografias da série Sobras, que permitem que até hoje elas continuem sendo recriadas pelo público. Portanto, a condição de estar em processo, em trânsito, de ser dinâmica, de não se fechar em uma definição última, também salta aos ouvidos quando se escuta o termo sobras. Elas estão a meio caminho do que já foram e do que ainda podem se tornar. Por terem sido esquecidas por décadas em gavetas, tais fotografias mantiveram a chance de serem redescobertas, tanto por Geraldo de Barros, quanto por cada novo olhar que se dedique a observá-las. No final de sua vida, devido a problemas de saúde, Geraldo de Barros foi obrigado a se recolher ao seu lar. Tal limitação, de fato, foi um dos motivos que o levaram a olhar novamente para seu acervo familiar de fotografias. Espero, contudo, ter conseguido demonstrar, durante essa apresentação, que tal fator biográfico não foi o que definiu o processo de criação da série Sobras. Pelo contrário, creio que ele tenha tentado e conseguido sublimar suas limitações físicas e de saúde para criar fotografias cheias de armadilhas visuais que até hoje desafiam a capacidade perceptiva do público. Dessa forma, ao conversar com vocês sobre o processo de criação da série Sobras, também quis mostrar como Geraldo de Barros foi capaz de transformar uma situação de recolhimento forçado, similar à que estamos vivenciando em 2020, em uma oportunidade para dar vazão às suas indagações poéticas. Para finalizar, quero deixar novamente o endereço do meu site, www.mairavieradepaula.com.br. Lá vocês podem encontrar a minha dissertação de mestrado e alguns artigos nos quais analiso a série Sobras com mais detalhes. Em segundo lugar, gostaria de agradecer ao SESC pela oportunidade de participar do SESC Cultura Convida. Também agradeço a todas as pessoas que me acompanharam até o final desta apresentação. Muito obrigada por participarem dessa conversa comigo. Até a próxima oportunidade.